Bom dia, preciosos irmãos. Bom dia a todos. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos meditando, Senhor, Deus de Israel, a palavra do Senhor na sua palavra. Imutáveis são as tuas palavras, segundo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Está escrito que Deus é imutável, imutável. Isto está em Hebreus capítulo 6, versículo 18. Deus é imutáveis. Por duas coisas imutáveis. Deus não pode mentir. Então nós estamos baseados nestas escrituras. Nesta manhã, eu desejo falar sobre um assunto que pode ser um título da mensagem ou da palestra que pode colocar sobre esse texto ou sobre este nome. Como nós descobrimos os falsos mestres e aos verdadeiros mestres? É uma pergunta, mas pode ser o título disto aqui, desta palestra, irmãos. Como nós vamos descobrir, ou descobrirmos, como os falsos mestres e os verdadeiros mestres? Então, essa pergunta, nós temos que ter uma resposta na Bíblia. Porque a única maneira de nós descobrirmos as coisas, se é verdade ou se não é a Bíblia. A Bíblia é sagrada. Embora que dentro da Bíblia, meus irmãos e ouvintes, as pessoas muitas vezes fazem suas pregações, seus ensinos, é baseado nela. Mas o problema é que eles particularizam. Eles fazem particular interpretação da Bíblia. Particularmente, quero dizer assim. Eles pegam os versos e interpretam particularmente. É particular. A Bíblia não é de particular interpretação, mas é o que o povo faz. Aí, aonde sai longe. Sai longe porque não combina com as escrituras, com a palavra. Então, para nós descobrir os falsos mestres e os verdadeiros pregadores, mestres na palavra, é a Bíblia que nos dá a resposta.
não pode estar com particular interpretação. A Bíblia não é disto. Por exemplo, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele é Bíblia. Está em Atos, cumprimento da Bíblia. Cumprimento de Mateus 28:19. Mas muita gente pega Mateus 28:19 e batiza usando os títulos e não usa o nome, porque eles fazem uma particular interpretação. E o que acontece? As pessoas ficam naquilo a vida inteira. Mas quando Deus manda a palavra, a revelação daquilo, então o coração do eleito, do Filho de Deus predestinado, descobre que aquilo não é verdade. É uma interpretação particular. Como saber então dos falsos mestres e os verdadeiros mestres? É a Bíblia. A Bíblia é sagrada. Então, 1 Timóteo 6 está escrito: se alguém, 1 Timóteo, cartas do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Se alguém ensina outra doutrina, se não conforme com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Verso 4, é soberbo. Ele não ensina a doutrina de Cristo, é soberbo. Verso 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões, contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Está aqui, ó. Porque se você atenta a ouvir estas coisas de um mestre que não tem a doutrina bíblica da palavra, você fica atordoado a tua mente de uma maneira que quando a palavra chega, você despreza. Então é bem facinho você entender qual é a diferença do mestre que fala a verdade e do mestre que tem uma particular interpretação da verdade e não cumpre a doutrina de Cristo. Nem os rudimentos. Nem os rudimentos. Porque os rudimentos são sobre batismo, os rudimentos sobre vestes, sobre os batismos. Nem isso. Suponhamos, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, está escrito o seguinte, sobre os rudimentos ainda, mas
Deus, ele não quer, ele não tem prazer de ver uma mulher, um homem, fazendo das suas vestes a sua vida, imitando um ao outro, o homem imitando a mulher e a mulher imitando o homem. Se diz, mas não está escrito, irmão Leal. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, está escrito o seguinte: não haverá trajo de homem na mulher. Deuteronômio 22, verso 5. Não haverá traje de homem na mulher. Não vestirá o homem veste da mulher. Por quê? Qualquer que faz isto, abominação ao Senhor teu Deus. Você diz, mas isso é o Velho Testamento, né, irmão Luiz? E o que diz o Novo? O Novo fala a mesma coisa. Que a mulher tem que ter o pudor nas suas vestes. O homem tem que andar como homem e a mulher como mulher. Mas o mundo faz o que eles querem, porque tem tradições, as suas interpretações particulares. E faz o que eles querem, porque não temem a palavra de Deus. Certo dia eu vi um pregador, um sacerdote aqui no Brasil, conta a experiênciazinha. Uma pessoa escreveu para ele, um homem que fala muito bonito, um homem que tem muita sabedoria, fala muito bonito, muito calmo. Uma pessoa perguntou para este pregador, ou esse sacerdote, este mestre, e disse: olha, uma pergunta para o senhor, porventura, por gentileza, quero uma resposta. Por que nós precisamos rezar e orar pelos mortos que já morreram? Medita bem aí, para aquelas pessoas que ainda estão lá naqueles movimentos sem saber nada. Aí eu disse comigo no meu coração, quero ver a resposta desse camarada agora, desse mestre aí. Onde é que ele vai achar na Bíblia isso? Glória a Deus. Sabe o que esse caboclo falou, esse mestre, meu irmão, minha irmã? Ele pulou lá para o livro de Macabeus. Macabeus são livros que aumentaram na Bíblia. Ele não tinha resposta na Escritura. Na verdadeira Escritura ele não tinha resposta. Não teve e não terá. Não terá resposta. Aí, ele negou a Bíblia ou não negou? Porque livros de Macabeus não é escriturístico. A Bíblia é 66 livros, apenas a Bíblia verdadeira é 66 livros. Capítulos, livros de Gênesis e Apocalipse. Se alguém tirar eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, Apocalipse capítulo 22, verso 18. Se alguém tirar, eu testifico, se alguém tirar o que alguém ouvir as palavras da profecia desse livro, se alguém acrescentar, tá aí, o versículo 18, se alguém acrescentar alguma coisa,
Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Glória a Deus. Glória a Jesus por isso. Não quero acrescentar nada. Não vamos acrescentar, irmãos. Deus tirará a sua parte. Olha aqui, ó. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Tem que haver temor. Ou você está pensando que eu estou lendo um jornal? Um livro de um outro homem? Um livrinho de outra pessoa? Não, eu estou lendo a Bíblia. Se alguém tirar também, verso 19, se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida que está da cidade santa que estão escritas nesse livro. Então, qual é a resposta daquele pregador? É uma resposta prevaricada. Quando perguntaram para ele, ele disse: vamos para o livro de Macabeus. Lá ele mostrou um capítulo, um verso lá de Macabeus. Mas Macabeus não é Bíblia. É inventativa romana do catolicismo. Eles aumentaram a Bíblia. E ali está a sentença. A sentença é forte, é terrível. Para quem aumenta as escrituras ou quem tira as escrituras também. Outro dia, agora, eu vi um certo pregador, meus irmãos, outro falando, orando a Deus. Na sua oração, ele fez uma mistura. Ele falou assim: em nome de Jesus e Maria Santíssima, e colocou outra pessoa no meio, e a Santa Vó Rosa. Veja que falta de escritura para esse tipo de ensinador, de mestre, colocando uma salada no meio das coisas. Nem Vó Rosa, nem Maria, que era uma mulher santa, que era mãe de Jesus, pode estar na frente desta palavra de Jesus Cristo como Salvador, rogar por nós na eternidade. É só Cristo, porque ele disse: eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador, o Espírito Santo de verdade, que vos ensinará todas as coisas. São João 14. Eu, Jesus, porque ele sempre está no Pai, e o Pai nele, e ele em nós, e nós nele. Ele rogou por nós. Aleluia. Então, é uma mistura. É uma mistura. Então, como nós vamos descobrir os falsos mestres com os verdadeiros mestres? Porque tem os falsos e os verdadeiros. 2 Pedro, capítulo 2, você pode ler os falsos mestres e outras escrituras e outras, Judas,
e outras. Não podemos prevaricar a palavra de Deus. A doutrina de Jesus Cristo não pode ser prevaricada. Quem prevarica a palavra de Deus, ele não tem Deus. Ah, mas você não me prova na Bíblia, irmão Leal. Está aqui, ó. Segunda Epístola do Apóstolo São João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler o versículo 8. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Versículo 9, a prova de que eu estou falando aqui. Porque todo aquele que prevarica e não persevera no que? Na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não tem a Deus. Está lá aqui na Bíblia. Quem prevarica, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não podemos negar as Escrituras, rapaz. Se alguém vir ter convosco e não traz essa doutrina, bom, Luiz, você não vai me receber, mas aqui está escrito diferente. Aqui está escrito, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Quer dizer que se você põe na companhia doutrinária dessa pessoa, você não pode ter falta de amor com ninguém, porque ninguém de nós somos nada sem Cristo. Mas a prevaricação da doutrina de Jesus Cristo, o apóstolo fala que não é nem para receber em casa. Esses dias chegou aqui em casa, muito educado, duas senhoras, testemunhas de Jeová, muito educada. Até encontrei nela um gesto bonito de uma senhora com vestidos compridos, bonitas. Tem uns que não, mas essas estavam bem vestidas. Mas você sabe o que é que eles falam? Eles prevaricam, porque eles não têm Jesus como Deus. Eles têm Jesus como um conselheiro secundário. E uma vez eu encontrei com uma senhora e ela disse assim: eu sou testemunha de Jeová. Eu disse: eu também sou. Ela ficou alegre. Oh, mas então estamos irmãos, que barbaridade. Só que tem o seguinte, senhora. O testemunho que eu tenho, o meu Deus Jeová é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos que ser testemunhas de Jesus Cristo. Esse é o Jeová de hoje. Este é o Jeová do Novo Testamento. Então, nós temos que estar testemunhando de Cristo. Não tem outra coisa. Aleluia. Então, nós estamos seguindo a Cristo. Então, São João, ele está explicando, não podemos prevaricar. Para descobrirmos
os falsos pregadores e os verdadeiros pregadores, você tem que estar com a Bíblia. Tem que estar com a Bíblia. Sem a palavra você não descobre, não. Não pode descobrir. Porque São Pedro diz no seu capítulo 2, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas doutrinas aqui, as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não ouve a verdade. Não ouve a palavra de Deus. Não ouve. Por quê? As tradições estão neles. E eles deixam a pessoa atordoados com aquilo. Esquisitos. Esquisitos. Por exemplo, logo que a gente descobriu quem era o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, quem é que não é o que o nosso povo doutrinário da mensagem diz, os seus mestres dizem, não é o anjo de Apocalipse 10:7, não é William Branham. Não há fundamento bíblico para isso, irmão. E as pessoas ficam teimando. Teimando. Meu Deus, é a Bíblia que vale? É a palavra de Deus que vale? Ou é a tradição dos homens que vale? Como descobrirmos do mestre verdadeiro e do falso mestre? Como descobrir? Lendo a Bíblia. Lendo as Escrituras. Porque as tradições trazem problema e morte doutrinária. Por isso Jesus, ele disse lá em São Mateus capítulo 15, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, ensinando preceitos humanos. Por isso, meu irmão, que as tradições, as particulares interpretação, particularizam, que eu quis falar já hoje, eu dei uma errada, particularizam, quero acertar aquilo, as escrituras. Uns dizem que tem que ser guardado o sábado, senão nós não vamos se salvar. É o sinal deles. Não é verdade hoje. Outros dizem que não pode comer certos tipos de carne, isso e aquilo. Se você não come, você não rejeita e não critica aquele que come. É o que a Bíblia diz. Luas novas e coisas assim. Tanta coisa que eles falam. Eu conheço, nós sabemos disso, que tem muitas boas igrejas e grandes igrejas no mundo e no Brasil. De multidões de gente que não tem
o que você tem quando você acredita na palavra. Uns não acreditam em São João capítulo 13, sobre o lava-pés, que Jesus mandou fazer, está ali escritíssimo. Não tem parte comigo. Se não fizer, está ali escrito. Outros não querem ver e ler a Bíblia sobre esses assuntos, mas não pode seguir, não pode, porque se ele for acreditar na Bíblia lá no seu movimento onde ele congrega, ele vai ser expulso dali, porque as pessoas têm as suas tradições dentro daquele quadro doutrinário, tem que ser ali. É a mesma coisa nós, irmãos da mensagem. Eu posso dizer com franqueza a vocês, porque dentro do Brasil, aqui do Paraná, irmão Luiz dos Santos Leal, sua família, foram os primeiros que aceitamos aquela palavra lá. Por quê? Sobre o batismo, ceia apostólica, tudo está certinho. É aqui que tocou o coração meu. Não é apenas agora se pegar e idolatrar um homem e colocar doutrinariamente, a ponto que no início perguntavam para nós se crê no fulano como profeta. Eu não sei se eu fui batizado assim, nem me lembro se perguntaram, mas já houve perguntas sobre esses assuntos aos nossos pastores. Então não vamos idolatrar. Não existe isso. Não existe a idolatria. Idolatria, ela não vem de Deus. A idolatria é contra a palavra. Não põe um ídolo no meio. Nem Maria, nem Vó Rosa, nem Umbanda, nem ninguém. Cristo é a resposta dentro das Escrituras sobre a descoberta de falsos pregadores, falsos mestres ou verdadeiros mestres. Qual é o problema, então? Como vamos descobrir, irmãos, os falsos pregadores e os verdadeiros pregadores? Os falsos mestres e os verdadeiros mestres. Bíblia, palavra, temos na Escritura tudo que precisamos, tudo que necessitamos. Para você que nunca conheceu o batismo apostólico, nasce de novo, arrepende-te, volte, vamos para a Bíblia, porque um dia isto acaba aqui nessa terra. Aquilo que nós vemos não é fé. A fé perfeita é o firme fundamento das coisas que se esperam e as coisas que não se vê. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esta é a fé dos apóstolos, a nossa fé. Fé é aquilo que não se vê. E hoje o mundo, a maioria estão seguindo o que eles possam ver. Possa ver. Veja se os apóstolos de Jesus Cristo, os ensinamentos da Bíblia foram assim. Nunca foram. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que não se vê. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então vamos ficar com as Escrituras, meu irmão. Não vamos
se idolatrar com homem nenhum. Nós não podemos se idolatrar. Cristo, ele é maior do que Salomão. Cristo, ele é maior do que Moisés. Cristo, ele é Deus. Cristo, Jesus é maior do que tudo. Então seja ovelha de Cristo, não seja ovelha secundária de interpretação humana. Volte para a palavra, vamos com a Bíblia. Então, como vou receber em minha casa uma pessoa com idolatria, querer me provar fora dessa escritura aqui, ó. Então, a Bíblia é a nossa Constituição. E se eu for contra o que está escrito, haverá juízo terrível contra mim e qualquer um de nós. Então vamos ficar com as Escrituras. Sejamos mestres verdadeiros para ganharmos as almas para Cristo hoje, é pregar a verdade. E a verdade se encontra em Jesus Cristo. Que o Senhor cure os enfermos. Que o Senhor nesse dia protege-nos, Senhor Jesus Cristo. Livra-nos de todo o mal. Cuide dos teus pregadores, dos teus obreiros, dos teus mestres verdadeiros que estão à procura de almas perdidas. Pai que está no céu, aqui está o irmão Luiz, precisando de Ti. Não faço essa palestra para se mostrar que sou mais velho na região desta mensagem. Não, eu preciso de Ti. São Paulo disse, eu considero o menor entre os apóstolos, porque não sou digno de ser chamado apóstolo, sou um abortivo, mas Deus me encontrou no caminho. Aleluia! E muitos abandonaram o apóstolo Paulo, mas ele disse, Deus não me abandonou, ficou comigo, me assistiu, até que eu possa pregar este evangelho ao povo, aos gentios, e eu estou livre da boca do leão, porque nunca deixei de ensinar a verdade ao povo. Esta que é a verdade. E ele diz, o eu mesmo, um anjo do céu, que venha pregar outra coisa, não sei esta palavra, este evangelho que eu estou falando, disse o apóstolo São Paulo, seja anátema, seja anátema. Anátema quer dizer um amaldiçoado. Então, eu não quero ser amaldiçoado mais. Eu quero pregar ou viver esta palavra. Se você tem esta palavra e tem amor nessa palavra, as tuas ordens para conversar. Porque a palavra não pode passar por duas coisas imutáveis. Deus não mente, Deus não pode mentir. E esta palavra penetra entre a divisão da nossa alma, nosso espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do coração. Então, Satanás, tira as tuas mãos sujas de nós, enfermidades, demônios, desânimos, mentiras, preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de jejuar, preguiça de orar pelos inimigos, preguiça de andar a favor desta verdade. São espíritos malignos que estão nos atacando. Em nome de Jesus, nós pedimos uma libertação para todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos ouvem. Em nome de nosso Salvador Jesus.